Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Abrimos este bloco informativo com as eleições na Grécia. Com 99,8% dos votos contados, o Syriza obteve uma vitória clara com 36,34% dos votos, elegendo 149 deputados, menos 2 do que os 151 necessários para a maioria absoluta. Os conservadores da Nova Democracia, atualmente no poder, contavam com 27,81%, percentagem que corresponde a 76 assentos. Já o terceiro partido mais votado foi o neonazi Aurora Dourada, seguido do Topotami, com 6,28% e 6,005%, ambos com 17 deputados. Alexis Tsipras defendeu que a Grécia faz agora parte de uma Europa em mudança. Cito então palavras de Alexis Tsipras. O novo governo grego vai negociar uma justa solução para a dívida. Prometeu aquele que aos 40 anos será o mais jovem primeiro-ministro de sempre na Grécia e o primeiro chefe de governo de um país europeu com o suporte de um partido esquerdista. Então, a Grécia aqui a marcar uma viragem na Europa. Manuel António Ribeiro, como é que interpreta esta vitória do Syriza? Bom dia, telespectadores. Bom dia, Helena. A interpretação que nós podemos fazer e que devemos fazer é que eu acho que está aqui marcada uma mudança em termos de ideologia para a Europa. Nós vamos daqui para a frente, estou convencido, independentemente de que Alexis possa ou não ir até, digamos, às últimas consequências daquilo que prometeu em campanha, mas há uma coisa que se tira, há uma dilação fácil de tirar daqui, que é a preocupação que grandes líderes da Europa estão neste momento relativamente, ora bem, este homem disse que em plena campanha, para toda a gente ouvir, de que é anti-austeridade, anti-troika, rasgar memorandos, ou seja, isto é claramente um não às metodologias ou aos principais, à principal metodologia que está neste momento instituída na Europa. Eu não queria ligar ou fazer uma ligação à última medida que o Banco Europeu, digamos, lançou recentemente, na quinta-feira. Muitos analistas consideraram um anúncio que poderia de alguma forma estar a intimidar a Grécia. Eu acho que eu tenho pode ser feita essa interpretação, mas também pode ser outra. Será que o Banco Europeu, também numa visão mais vanguardista, não estava à espera ou não imaginou que poderia acontecer isso na Grécia, o que aconteceu? Se calhar até poderia estar uma expectativa. Porquê? Porque as sondagens apontavam para isso. Repare, já há uma determinada quantia, ou seja, os 6 mil milhões que vão passar a entrar em Portugal por mês, vão entrar também uma quantia próxima, até se calhar maior, para a Grécia. Já são esses valores que, digamos, que Alexis vai ter em sua posse, ou seja, que este novo governo da Grécia vai ter em sua posse. Ora, quer se calhar uma visão do Banco Europeu, que provavelmente ao avançar com esta medida, que a meu bem tardia, na minha opinião, mas ainda bem que veio, porque é uma possibilidade de injetar dinheiro nos circuitos económicos e os países terem a possibilidade de criar dinâmicas que fomentem o emprego, que fomentem as economias de cada país. Por isso acho que sim, senhor, acham uma mais-valia através da compra da dívida dos países. Agora, relativamente à Grécia, isto vai haver aqui um braço de ferro, não tenho dúvidas nenhumas. Estou curioso para saber se eventualmente vai ser mais um Hollande, como nós tivemos em França, e toda a gente certamente está recordado que quando o Hollande se candidata, o discurso dele era um discurso muito mais
mais frio, um discurso mais direto, mais confrontante nomeadamente com a Alemanha, e o que é certo é que dias depois de tomar posse, Hollande modifica claramente o seu discurso. Por isso fica aqui a dúvida se eventualmente Alexis vai ter ou não essa pujança, se eventualmente vai ser determinada até as últimas consequências. Agora, ele não está em condições, quando digo ele, a Grécia, não está em condições, porque as dificuldades económicas do país são brutais. Assim o ditam. Assim o ditam. Há os credores que querem receber o Não está, portanto, a Grécia em condições de sair do euro? Eu acho que não, estou convencido que não. Porque, mesmo em termos de mercados? Eu acho que haverá sempre uma solução, porque não é do interesse de ninguém em especial da Europa em que a Grécia saia do euro. E depois se a Grécia tomasse a iniciativa para sair do euro, isto era uma abordagem. O problema aqui e a questão que se coloca é que a Grécia não está em condições para sair, não tem essa intenção, e aliás ele próprio no discurso de vitória, Grécia é um país que faz parte da Europa, faz parte da zona euro, quer continuar na zona euro, quer fazer parte deste projeto. Por isso não seria diferente se a Grécia tomasse digamos, a sua intenção de sair da Europa. Não é o caso, ou seja, não estou a ver ninguém do espaço europeu a dizer, meus senhores, vocês não cumprem, vocês não encaixam no projeto europeu, faz favor, toca a sair, e deixar aquela comunidade toda ao Deus dará. Por isso, não me acredito num cenário deste de que a Grécia sair da Europa. O que eu vejo sim é que com esta nova metodologia que é histórico, isso verdade seja dita, é histórico, deixou de existir, se calhar pela primeira vez, deixou de existir o birodiscutogomismo, que era os partidos direita e esquerda, PS e PSD, ou seja, que ganhavam o da direita e o da esquerda, que iam rodando entre si, e que pela primeira vez na Grécia deixa de ocorrer. Ora, isto vai ser um sinal não só para a Grécia, que está consumado, mas para outros países europeus. Exatamente. Nós temos aqui os nossos vizinhos, Espanha, que brevemente vai ter eleições, e temos um partido, Podemos, que terá, não tem dúvidas nenhumas, terá uma expressão significativa. Ora, isto poderá depois arrastar-se e alastrar a toda a comunidade europeia, porque os partidos do arco das governações a nível europeu começam a perder credibilidade, começam a perder porque foi sempre numa tónica e a tónica pousada numa austeridade, pousada num aperto, pousada num corte. Ora, e esses cortes cegos, as pessoas já não podem, a grande parte delas já não podem fazer mais sacrifícios. E este discurso, apesar de, vamos ser sinceros, é um discurso populista, é um discurso de quem, digamos, de que o povo gosta de ouvir. O discurso da vitória. É o discurso da vitória, é um discurso de esperança para um povo. Mas também fala de vontade de negociar. Fala do fim da Troika, mas por um lado fala também da vontade de negociar. Essa vontade de negociar tem de ser, digamos, intrínseca, porque não faz sentido um partido fazer governo e depois esse governo, com as dificuldades que tem, apesar de que eu tenho uma opinião pessoal, porque este governo que deixa a Grécia, acho que fez um bom trabalho, apesar de todas as dificuldades, porque ele pega numa Grécia num estado lastimável quase, e repõe aqui algum equilíbrio, renegocia com o segundo resgate, mas acho que deu mais credibilidade à Grécia. Agora, fica por saber, e esta é a curiosidade, é que se eventualmente Alexis vai conseguir negociar, não sei como é que ele vai rasgar o programa de entendimento, não sei como é que ele vai dizer a Troika saia, desapareça aqui dos nossos horizontes. Esta é digamos, não sei o que é que ele tem em mente, o que é que ele tem aqui planeado para concretizar isso. Tenho algumas dúvidas. Agora, não tenho dúvidas nenhumas que ele vai conseguir, junto da Comunidade Europeia, e aí ele é claro em dizer que eu negociei com Bruxelas,
não negociei com mais ninguém, eu negociei com Bruxelas, eu estou no espaço europeu e a Grécia tem que negociar é com Bruxelas, não é com mais ninguém. Até aí, pronto, tem alguma razoabilidade. Agora, não deixa de estar vinculado. Todos os países da União Europeia, ou grande parte deles, estão na dívida da Grécia, ou seja, Portugal emprestou dinheiro, Espanha emprestou, Itália, Irlanda, todos os países, digamos, em percentagens correspondentes a cada país, emprestaram dinheiro, ou seja, todos os países querem ver o seu dinheiro de volta. Agora, reestruturar a dívida, quem é que já não falou nesse cenário? Quantos países já não só que há uma força, há alguém na Europeia que impõe que não há renegociações de dívida. A dívida é ela, tem que ser paga e ponto. Ou seja, a chanceler alemã continua a bater nessa tecla e deu o aval, concordou em que o Banco Europeu abrisse esta torneira para poderem os países dizer assim, não, vocês agora não podem reclamar que até agora entra os milhares de euros que podem eventualmente arranjar forma de poder ainda bater na dívida. Agora, as dívidas têm que ser reestruturadas, não há outra forma de ver esse cenário. E, reestruturando as dívidas, renunciando os juros e com isto fazer um plano de pagamento em que seja mais suave para os países, folgando-os e os países poderem investir na economia. Porque Portugal será abrangido por essa renegociação a concretizar-se. Não tenho dúvidas nenhuma. Visto que na semana passada ficámos a saber que Portugal irá antecipar o pagamento. Esta é uma mais-valia, até porque eu até achava que Portugal podia já ter feito, porque Portugal, quando recebe o empréstimo, a taxa de juros estava a um valor elevadíssimo, neste momento até compensaria ao Estado, como fez a Irlanda. Ou seja, pediu dinheiro emprestado porque estava, à data que o pediu, muito mais barato que o que estava quando fez o acordo de pagamento da dívida e renunciou e pagou, liquidou a dívida, constituindo uma outra, mas com condições muito mais vantajosas. E eu acho que todos os países deveriam seguir esse caminho. Como é que os líderes europeus devem ler esta vitória? Os líderes europeus devem ler esta vitória da seguinte forma. Por um lado, os partidos dos atos de governação têm que mudar. Não é vir ao disco que toca mesmo, não é manter as mesmas ideologias, porque está visto que as populações já não... há um descrédito. E sob pena desse descrédito transformar-se em descrédito político, ou seja, nas instituições que gerem qualquer país democrático. Primeira questão. Segunda questão, que é o rumo. O rumo não pode ser este que tem vindo até agora. Eu, sim senhora, acho que não pode haver, tem que ser melhorado, porque no caso da Grécia tem que ser melhorado a evasão fiscal, que é brutal, o sistema daquele país, os desvios que existem, a corrupção que existe tem que ser combatida de corpo e alma. Isso é inequívoco. Qualquer país em que a corrupção exista ao nível como existe na Grécia é prejudicial, ponto final. Mas para além disso, os países têm que adotar uma política de investimento. Para quê? Para que a economia reveneça, para que a economia crie postos de trabalho. Porque sem postos de trabalho, as pessoas desempregadas, não há comunidade nenhuma que se desenvolva, não há comunidade nenhuma que consiga viver. E depois, nós vivemos, há bem pouco tempo, uma era este eu acho que é um peso considerável em grande parte das famílias da União Europeia, principalmente em Portugal, que foi comprarem habitação própria. Ou seja, no passado eram alugadas e quando não pudesse pagar, saíam e iam para uma renda mais barata. Hoje não. Ou seja, as famílias ficaram hipotecadas, ou vinculadas a um empréstimo até quase ao fim da sua vida. Ora, o que acontece? Durante esse período, se houver um desfecho, que é, por exemplo, perder o emprego, não tem possibilidade de pagar esse empréstimo. Ora, ao não pagarem esse empréstimo, o que é que vão? Perdem casa, perdem dinheiro e depois há o drama social, porque as pessoas não tendo trabalho, não conseguem fazer face. Ou seja, hoje em dia, as pessoas não terem teto para viver, isto é ir voltar a quase com a idade da pedra. Ou seja, e eu acho que os líderes europeus têm a obrigatoriedade de rever, bem, Grécia
bateu o pé. Os gregos disseram, meus senhores, nós somos anti-austeridade, chega. Isto de virem cá pedir dinheiro, emprestem dinheiro para cobrar dinheiro, uma taxa, à taxa que os mercados querem, porque os mercados é que se lembrarem de pôr as taxas altíssimas, ele vai para taxas altíssimas. Se eventualmente quiserem mais taxas, ou seja, isto são manipuláveis por eles, ponto final parar, pelos grandes interesses económicos. E os grandes líderes têm que combater isto, dizendo, tem que haver aqui um equilíbrio. Rigor nas contas, tem que haver rigor nas contas, rigor em termos Mas tem que haver mais flexibilidade. Tem que haver mais flexibilidade e mais investimento nas economias dos países, principalmente naqueles países que estão com dificuldades em que os empregos, veja que Espanha está com 22% de desemprego, isto é muita gente desempregada. Portugal nunca teve tanto desemprego em casais. Ou seja, os dois agregados estarem desempregados. Ou seja, são valores preocupantes. Isto tem que ser atacado. Tem que ser atacado o mais breve possível, sob pena de existir. E nós já estamos a arrastar isto, já vamos aqui há uns 5, 6, 7, 8 anos. Nós podemos pôr em questão uma geração, que é uma geração que viveu com dificuldades, que não teve possibilidade de ir à escola. Se por um lado nós vamos investir, não, tem que haver mais, a escolaridade obrigatória tem que ir ao 12º, há uma série de condições que, sim senhor, é de salutar e é com vista à evolução dos países, e por outro lado, as pessoas não têm acesso a essa evolução. Ou seja, isto aqui é uma coisa que não está bem. E os grandes líderes não podem só olhar, há uma coisa que diz Alex, e tem toda a razão, que é solidariedade. Ou nós vivemos num espaço europeu em que a solidariedade existe, e existe não é só para dizer que há uma tragédia num país qualquer, então, sim senhor, vamos acatar aquela tragédia, porque houve um incêndio, uma inundação, etc. Não é só a solidariedade, tem uma solidariedade, é muito mais vasta, tem que ser muito mais vasta. Se há um país que está com dificuldades, a comunidade tem que, porque isto é quase como Portugal, quer dizer, haver uma cidade que está com problemas e o governo não ir atender aquela cidade, tem aquela comunidade, temos que viver em comunidade. E depois é a cooperação, que é outro chavão da Alexis. Acho que são duas palavras muito bem escolhidas. Aliás, por eu dizer que as pessoas gostam de ouvir. Não é só gostam de ouvir, é a solidariedade. A esperança, eu acho que a esperança, enquanto há esperança, há vida. Acho que essa palavra é uma palavra, digamos, envolvente. Agora, solidariedade e cooperação, esta cooperação tem que existir em todos os países. Porque senão pomos em questão o próprio projeto europeu. E não chega o Banco Europeu sozinho a andar a injetar dinheiro nos países e depois existir alguém que decida, não, isto é cortar aqui, cortar ali, cortar acolá, austeridade para ali, ou seja, e depois virem entidades exteriores, virem buscar esse dinheiro que foi produzido pela União Europeia. Alex Tsipras teve o primeiro encontro hoje de manhã com o partido da direita Gregos Independentes e chegou a acordo segundo avança a imprensa internacional. Eu acho que fica provado aqui que, por um lado, a sua vontade de governar. Ponto. Esta é a primeira dedução. Segundo, faz um acordo com os independentes, e parece-me a mim, independentemente das ideologias, que são ideologias, algumas que são coincidentes, nomeadamente antitroicas, acho que haverá alguns pensamentos que coincidem, outros até podem não coincidir, mas demonstra a sua vontade de governar. Pronto. E este entendimento parecia-me, aliás, ontem, quando vi as sondagens, para mim era mais claro, isto era óbvio, era quase óbvio. Fica aqui a questão, se ganhasse com a maioria absoluta, ele tinha uma responsabilidade. Quer dizer, meus senhores, ora, eu não tenho desculpa nenhuma para não executar integralmente aquilo que eu na minha campanha propus fazer. Dou a quem doer. Agora ele pode ter sempre a desculpa. Vamos ver como é que estas coligações são sempre coligações. Nós temos uma coligação no nosso país e vemos como é que ela tem altos e baixos.
Agora não, agora pode haver alguma iniciativa ou alguma decisão que ele gostaria de tomar e fica aqui pendente, dependendo da vontade ou não com quem se coligou. Mas não deixa de ser, há algumas matérias que são pilares, quer num e no outro, que é, por exemplo, são anti-troika. Só essa questão vai ser uma convergência total. E por aí, e também são anti-austeridade. Por isso, acho que têm todas as condições para fazerem uma crítica, uma oposição digamos, à Alemanha, principalmente à Alemanha, para que alterar o rumo, digamos, da gestão que está a ser feita no espaço europeu. Muito bem. Em ano de eleições também em Portugal, a Grécia então a fazer história com esta vitória de Alexis Tsipras, que conseguiu mais de 36% dos votos nas legislativas gregas e vai agora começar a procurar uma solução para formar governo. Manuel António Ribeiro, temos tempo ainda para dar uma última nota agora ao desporto e ao jogo de ontem com o Futebol Clube do Porto. Nós temos, de facto, o Porto ontem teve um dia infeliz, de facto é um dia em que o guarda-redes do Marítimo teve uma exibição que se deslocou precisamente à Madeira. Exatamente. Acho que o Futebol Clube do Porto continua, ainda não conseguiu encontrar aquele fio à meada, ainda não conseguiu encontrar aquele fio de jogo de continuidade, ou seja, há alguns altos e baixos que se no início da época pensava-se que era pelo facto de ainda estar em implementar conceitos, implementar metodologias, o que nesta altura essas metodologias devem estar mais que implementadas. Eu continuo a achar que a rotatividade é boa, acho que sim, dando para dar oportunidades a outros jogadores, mas não com a frequência com que o Lopetegui dá a este plantel. Porque o que eu também joguei futebol, também o que nós sempre ouvimos dizer é que a equipa que ganha não se mexe. Aliás, imagino o que é, por exemplo, uma federação para futebol, uma equipa, agora Fernando Santos, cada jogo, uma nova convocatória, não, tem que haver uma espinha dorsal. Pronto. E o que se nota... Falta essa espinha dorsal no Porto. Eu acho que até o Porto tem essa espinha dorsal. O Lopetegui opta por não existir essa espinha dorsal. Entende ele que hoje joga uma equipa, todos eles treinam, é verdade, todos eles têm mas depois o que é certo é que quando são necessários determinados sincronismos, determinadas eu até diria abordagens técnicas, elas não aparecem no jogo como até a finalização, porque o Jackson está habituado, por exemplo, se jogar, agora não é um caso pontual, com Quaresma. Repara, o Quaresma tem um estilo, tem outra, ou seja, isto são jogadores e uma coisa é um avançado ir, por exemplo, porque já sabe que ele vai cruzar para ali, ou mais para a frente, ou mais para trás, ou até com uma determinada intensidade, ou uma determinada com mais tenso, menos tenso, e o que se nota é que não há esta continuidade, é inconstante. O Porto tanto faz jogos fantásticos, como por exemplo ontem, com uma continuidade que foi a sorte, temos que reconhecer que foi falta de sorte, só que a sorte no futebol faz parte, a sorte ou outra faz parte, e o Porto não pode estar, com um plantel de 40 milhões, não pode estar pendente da sorte. O Futebol do Porto tem de estar disponível para sofrer e para ultrapassar a questão da falta de sorte, e ontem não teve essa capacidade. E a perder pontos? Perder pontos, passa a estar 9 pontos do Benfica. Lopetegui diz que faltam 16 jogos, mas isto falta para o Benfica, ou seja... Pode comprometer as aspirações do Porto? Eu acho que é muito difícil, até porque não estou a ver o Benfica a perder 9 pontos, mas mais do que isso, não estou a ver o Porto a ganhar os jogos todos. Essa que é a questão, porque, repare, para quem vai ao Marítimo e perde 1-0, não estou aqui a desvalorizar a questão do Marítimo, mas o Marítimo, para quem aspira a ser campeão... Em casa o Marítimo é muito forte. Admito que seja, mas o Benfica foi lá ganhar 4-0, ou seja, eu acho que o Porto na primeira parte foi deixou-se ir. O Marítimo conseguiu adormecer e quando o Porto acordou já tinha passado 45 minutos e depois com 45 minutos
depois o tempo já não se age com a cabeça, joga-se com o coração e depois as coisas não saem com tanta eficácia e com tanta boa execução como se fosse com sereno, com tranquilidade. E que foi o que aconteceu. O Porto tem uma necessidade de encontrar uma espinha dorsal, na minha opinião, e essa espinha dorsal ser o fio de jogo. E a partir daí, essas práticas correntes são implementadas no jogo e mais fácil de conseguir contrariar porque os clubes todos conhecem aos outros, as equipas todas conhecem aos outros, todos. E contrariar as técnicas dos outros, é que hoje no futebol já não há segredos. O grande segredo é eu conseguir adivinhar qual é a tática do meu adversário e anulá-la em cada uma das posições. Muito bem. Sim. Manuel António Ribeiro, terminamos então com essa última nota então para o jogo de ontem, Marítimo Futebol Clube do Porto. Voltamos a ver-nos para a próxima segunda-feira. Até para a semana. Obrigado. Os projetos sobre a adoção por casais do mesmo sexo foram chumbados na Assembleia da República. Os projetos defendiam uma alteração à lei para que todas as disposições legais relativas ao casamento fossem interpretadas independentemente do sexo dos cônjuges. O projeto do PEV, que pedia um alargamento de famílias com capacidade de adoção, erradicando uma restrição contida no atual ordenamento jurídico que afasta famílias estruturadas do direito à adoção, foi chumbado. Com 120 votos contra, 91 a favor e 9 abstenções. Os projetos do Bloco de Esquerda, que defendiam o fim da discriminação na procriação medicamente assistida, a adoção e o apadrinhamento civil por casais do mesmo sexo, foram rejeitados com 119 votos contra, 89 a favor e 12 abstenções. O PS pretendia eliminar a impossibilidade da adoção por casais do mesmo sexo, mas o projeto chumbou com 119 votos contra, 91 a favor e 10 abstenções. Antes da votação destes três projetos, a maioria dos deputados do PSD e a totalidade da bancada do CDS chumbaram na generalidade o diploma do Bloco de Esquerda sobre a procriação medicamente assistida, adoção e apadrinhamento civil por homossexuais. Este diploma registrou 91 votos favoráveis por parte da maioria dos deputados do PS e de todos os deputados do PCP e Bloco de Esquerda. 6 deputados do PSD estiveram ao lado da iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda. No entanto, dia 4 de fevereiro, os direitos dos homossexuais voltarão a estar em debate, uma vez que as propostas do PS e Bloco de Esquerda para permitir a procriação medicamente assistida a mulheres sem estarem na companhia do marido estará na agenda. O ano de 2015 vai ter um segundo a mais, o que pode fazer com que computadores e internet possam ficar baralhados. Chama-se segundo intercalar e a sua aplicação é definida pela entidade que estuda a rotação precisa do planeta. A hora oficial é definida por relógios atómicos de alta precisão que estão espalhados por todo o mundo. Eles coordenam as horas entre si. Trata-se de um mecanismo complexo que regula tudo. A hora oficial de um país, a abertura e o fecho das bolsas de valores, as partidas e chegadas dos aviões e todo o sistema de comunicação por satélite. O problema é que atrasos de segundos transformam-se em horas num efeito em cadeia com implicações importantes que podem baralhar a internet. O segundo intercalar é uma grande dor de cabeça para os engenheiros e especialistas que garantem que o mundo inteiro se gere pelo mesmo segundo. Isto porque não existe um relógio, mas muitos que se controlam numa determinada cadeia e hierarquia. Por isso, corre-se o risco de este acerto baralhar as contas da comunicação entre os computadores. Em 2012, o segundo intercalar provocou atrasos em 400 voos na Austrália, porque os computadores deixaram de funcionar, obrigando à verificação manual dos sistemas. A sincronização da rotação real do planeta com as voltas do relógio é um processo complexo. Estes atrasos são praticamente imperceptíveis, porque um dia não tem 24 horas certas, medidas ao milissegundo. Por um lado, a Terra está a desacelerar, por outro, existem variações gravitacionais que alteram a rotação da Terra. Por isso, de vez em quando, é preciso acrescentar ou subtrair um segundo ao nosso relógio. Este avanço está marcado para o último segundo do último minuto da última hora do dia 30 de junho. Às 23h59, os relógios do mundo vão parar por um segundo. Resta saber se a internet também. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã.
É esperado céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco do quadrante norte, soprando temporariamente moderado na faixa costeira ocidental e nas terras altas, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 5 graus e uma máxima de 15. Em Lisboa, a mínima será de 8 graus e a máxima de 16. E em Faro, a mínima será de 6 graus e a máxima de 17. É tudo por agora. A informação está de regresso mais logo. Até lá, fico bem.